Meus amigos, muito boa tarde a todos. Que Jesus nos abençoe. Aqui estamos para dar continuidade a mais um capítulo do livro Respostas da Vida. Iniciamos há 2 semanas atrás, né? Já lemos o prefácio, lemos o primeiro capítulo e hoje nós vamos ler um capítulo muito legal. O título é Ganhando Resistência. E vocês vão ver por que esse nome tão sugestivo dessa forma, né? Lembrando a todos que nós temos esse canal que se chama Reflexões Espiritualistas e é dedicado à divulgação de temas espiritualistas, da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, para que nós possamos meditar, refletir e pensar sobre o assunto com mais profundidade. Então, o nosso papel aqui é apenas o de apresentador, de comentador, mas o conteúdo das mensagens são oriundas do plano espiritual, nesse caso do nosso André Luiz, pela psicografia, na época, do nosso querido e saudoso Chico Xavier. Também lembrando a todos que, se gostarem do conteúdo, por favor, se inscrevam no canal, deixem o seu like, compartilhem com os amigos, para que o canal possa ganhar mais relevância e possa ser visto por mais e mais pessoas que dele necessitam, né? Nosso objetivo único e exclusivo é esse, não é um canal comercial, como todos sabem, e o nosso lema aqui é a divulgação da doutrina espírita que tanto benefício tem trazido a nós outros e a tantas pessoas que a praticam. Tá bom? Mas o próprio Kardec sempre falava: instruí-vos, né? Ler, nos instruir, conhecer, certo? Não tomar uma afirmação simplesmente verdadeira porque alguém ou porque algum espírito disse. É importante usar a nossa capacidade de observação, de reflexão e considerar, né, aquele conteúdo que está sendo trazido por nós. Nós ficamos mais tranquilos e por isso a gente concentra os nossos comentários na obra de Chico Xavier, porque Chico Xavier tinha o Emmanuel, que era um supervisor de todas as psicografias dele, além do próprio Chico, obviamente, né? E de algum modo filtrava para que as mensagens que chegassem aqui chegassem com a limpidez necessária. Eu diria mais para vocês, como o Emmanuel é um espírito evoluído, o bom de nós estudarmos as lições dele é que elas com certeza passaram pelo crivo de espíritos de nível muito mais elevado que ele, porque está falando não de uma divulgação esporádica, mas de uma divulgação da doutrina espírita. Certo? Bom, vamos lá então. Como eu falei, o título do livro, ou do capítulo de hoje, chama-se Ganhando Resistência, e vamos direto ao assunto. O André Luiz nos fala o seguinte: reconhece você que a sua resistência precisa aumentar. Por isso mesmo, não despreze o esforço no bem, algum tanto a mais além do nível. Então, o que ele está falando aqui? Que todos nós precisamos de maior resistência para suportar as provas da vida, não cabe dúvida, né? Então, aqui o que ele está trazendo para nós é uma sugestão de como melhorar, de como aumentar a nossa resistência nos embates naturais da vida, né? Então, ele está dizendo que o esforço no bem um tanto mais é uma das fórmulas
ideais para a melhoria da nossa resistência. Logicamente, aqui nós estamos falando não da resistência física, mas da nossa resistência moral, da nossa resistência espiritual para suportar as aflições que normalmente acontecem com nós outros, certo? Então ele dá alguns exemplos. Ele diz assim: se o trabalho parece estafante, suporte mais um pouco as dificuldades em que se lhe envolvam os encargos. Onde lhe pareça já haver exercitado o máximo de humildade, apague-se um tanto mais em favor de outrem, para que seu grupo alcance a segurança ideal. Então, está falando, olha, faça um pouco mais, né? Tanto no trabalho, mesmo que ele esteja estafante, suporte um pouco mais e exerça um pouco mais a sua humildade, apagando-se um pouco mais para que a fortaleza te envolva e o seu grupo ganhe mais segurança. Se vocês fizerem uma analogia muito simples, muito rápida, com os atletas olímpicos de qualquer modalidade, vocês vão entender que aqueles que são os melhores nas Olimpíadas são aqueles que mais exercitaram, que mais treinaram, que mais repetiram, que mais se esforçaram, que acordaram mais cedo do que todo mundo, que fizeram mais tentativas de exercitar do que todos, né? Não só o talento é necessário também o esforço. E o esforço conta às vezes muito mais que o talento. Tem gente que tem o talento natural, não precisa se esforçar tanto. Mas a maioria de nós necessita do esforço, né? Então, fica essa analogia aí dos atletas olímpicos, né? Olímpicos, paraolímpicos, qualquer tipo de atletismo, de esportes de intensidade, onde exige esforço. E vocês vão perceber que são aqueles que se dão bem, são aqueles que treinam mais, né? Ele diz ainda: demonstre um pouco mais de paciência nos momentos de inquietação e evitará desgostos incalculáveis. Eu, quando li isso aqui, gente, serviu assim para mim, perfeito, como uma luva. Porque eu ando impaciente pra caramba. Então eu li isso aqui e falei, ah, meu Deus, isso aqui foi escrito para mim. Porque a gente vai indo, quando vê acabou a paciência. Não pode, nós temos que aguentar um tanto mais, né? Com as pessoas, no trânsito, no trabalho, na fila do banco, na fila dos serviços, né? Nós temos que ter essa capacidade de suportar um tanto mais. E com isso nós vamos evitar o quê? Tristeza, infelicidade, revolta, desânimo, né? Discussões. Muitas coisas serão evitadas assim. Ele continua, ele fala: abstenha-se algo mais de reclamações, mesmo justas. Vejam vocês, reclamações mesmo justas, no que se reporta aos seus interesses pessoais, e observará quanta simpatia virá ao seu encontro. Gente, isso aqui que está escrito aqui é uma... Como eu vou falar? É um segredo importantíssimo, mas é um segredo que tem que ser divulgado. Porque quando a gente está com a razão, normalmente a gente fica mais, vamos falar, envaidecido, mais orgulhoso, né? Então exerce pouca simpatia nessa hora. E é justamente nesta hora que nós temos que exercer mais simpatia, quando a gente está com a razão. Eu estou com a razão, a pessoa passou na minha frente, eu falo, ok, por favor, venha, fica aqui na minha frente, né? A senhora, sei lá, uma pessoa de idade ou está com uma criança, venha, fica aqui na minha frente.
Às vezes nem era uma fila como chama, especiais assim, né, de preferencial, mas a gente deixa passar, porque a gente vai angariar, é o que ele está falando aqui, simpatia. Simpatia. E olha que essa simpatia não é só dos encarnados, é também dos espíritos desencarnados que nos acompanham. Eu fico com vergonha, confesso aqui para vocês, que quando me falta paciência com alguém ou com alguma pessoa no trânsito, eu fico com vergonha. Porque eu sei que os amigos espirituais estão me vendo. E sei que eles vão me falar: ah, você é aquele que fala lá na live, não é? Então, você faz a live lá, você é bonitinho, fala bonitinho, mas aqui você não está exercendo a sua paciência no limite, né? Então é assim. O Kardec diz que nós somos observados por centenas de olhos e de observadores atentos aos nossos movimentos. E é verdade isso. Ele continua, ele fala assim: mostre um pouco mais de serenidade nos instantes de crise e você se transformará no apoio providencial de muita gente. Por quê? Porque nos instantes de crise, a maioria perde a serenidade, perde o equilíbrio. Então, quando ali no meio daquela confusão, consegue manter o equilíbrio, a serenidade, a tranquilidade, serve de esteio para os demais se ampararem nele. Então você vai conseguir ajudar mais gente, mantendo-se sereno e calmo diante da crise. E como o nome já diz, é uma crise, não é uma coisa à toa. Então é nessa hora que nós seremos chamados a demonstrar a nossa capacidade de resistência, a nossa tenacidade, é a palavra certa. Confie algo mais na proteção da bondade divina e conseguirá superar obstáculos que se lhe figuravam intransponíveis. Tem gente que diz assim: não, mas isso é impossível, não vou conseguir. Quando a pessoa fala isso, ela não vai conseguir mesmo, porque já está dando por certo que não vai conseguir. Mas quando ela pensa assim: não, eu confio em Deus, eu vou conseguir, seja lá o que for, superar um obstáculo, uma dificuldade, uma conversa difícil com um amigo, com um familiar. Então, confie na bondade divina. Acredite que Deus tudo pode, né? E você vai conseguir superar muitos obstáculos que pareciam, a princípio, intransponíveis. Mas depois que você os transpõe, você verá que a bondade divina te suportou, te segurou nos braços, né? Te segurou no colo, para que você tivesse a serenidade suficiente para suportar aqueles obstáculos, para transpor aqueles obstáculos. Nos dias de enfermidade, que também nós todos temos, aguente um tanto mais as dificuldades e você apressará as suas próprias melhoras de maneira imprevisível. De maneira imprevisível. Olha o que o André Luiz está falando. O previsível seria você continuar mais doente, mais tempo. Mas quando você suporta com galardia, com coragem, sem reclamação, você provavelmente vai ficar enfermo menos tempo. É isso que ele está dizendo aqui. As melhoras vão acontecer mais rápido. Não é aquela pessoa que fala assim: tá tudo bem? Não, não tá, tá tudo mal. Nossa, minha vida tá um inferno. Pronto. Esse tá com a nuvenzinha preta na cabeça, não tem jeito. Tá tudo bem? Tá, não, eu tô passando uma dificuldade, mas vai dar certo, vou superar. Aí eu tô, não, o que você tem? Não, eu tô com uma enfermidade, tô com dengue, eu tô com uma virose, mas já vai passar, eu já tô medicado. Já fui no médico, ele já me medicou. Ou seja, um olhar positivo sobre a doença, entendem? Isso é importante a gente observar, tá?
E também não se vitimizar demais. Quando a gente fica doente, a gente gosta de ficar dodói, né? Nossa, eu tô tão doente hoje. Não posso fazer nada, não vou sair da cama. Ah, meu Deus. Não. Faz força para sair da cama, sim. Faz força para fazer algo, realizar algo de bom. Mesmo doente, a gente pode trabalhar, né? É isso aí. E ele vai terminando aqui os conselhos, né, para nós, dizendo assim: tolere um tanto mais as intrigas que porventura lhe assediam o campo de ação, sem lhes oferecer qualquer importância, e defenderá a sua própria felicidade com inesperado brilhantismo. Olha bem, vai ganhar uma medalha de serenidade. Por quê? É comum, gente, é comum alguém chegar perto de nós e falar: nossa, você soube tal coisa, né? Com aquele fulano, com aquela fulana. Nossa, que coisa horrível, né? Que aconteceu com aquela pessoa. Como pode, né? Se você entrar nessa linha, entendeu? Em poucos minutos você está falando mal daquela pessoa. Chama-se isso maledicência. A maledicência, fala o Emmanuel em outro livro, que se eu não me engano é Pensamento e Vida, que nós já estudamos aqui, é a causa de muitas doenças do corpo físico, né? Então, a gente tem que fazer uma barreira a isso. Quando alguém vier com essa conversinha, fala: olha, que eu saiba, aquela pessoa é uma pessoa boa, tem que ter coragem para falar isso. Eu acho que aquela pessoa é uma pessoa boa, né? Talvez ela esteja passando por um momento de dificuldade, vamos dar um crédito para ela e assim por diante, né? Tentar virar a conversa para o lado positivo, né? Mas precisa de coragem, isso daí. O que eu faço é ir na onda, né? E ele termina, né, o André Luiz, dizendo assim: você vive num mundo em meio de provas e lutas, desafios e necessidades. Todo mundo sabe disso. Ao modo de aluno entre as lições de que precisa na escola. Somos alunos nessa escola aqui chamada Terra, em favor do nosso aproveitamento. Aprenda a suportar os convites ao bem dos outros e você ganhará os melhores valores da resistência. Então, suporte um tanto mais, tudo um pouco, a paciência, seja mais humilde, né? Fale menos mal dos outros, reclame menos da doença, reclame menos da vida, suporta com mais tenacidade os dissabores que acontecem a todos nós a todo momento, e nós seremos mais felizes. Não só mais felizes, olha bem o que ele está dizendo, nós estaremos mais fortes e mais resistentes a suportar os embates naturais da existência. Tá bom, gente? Então é isso aí, terminamos aqui, passei um pouquinho do tempo, vocês me desculpem, né? Eu gosto de ficar nos 15 minutos, já estamos com 18 aqui, mas é que o tema era muito apaixonante, então a gente não consegue deixar de falar alguma coisa, tá? Assistam, compartilhem com os amigos, né? Deixem o seu like se gostarem. E na semana que vem voltamos aqui com mais um capítulo do livro Respostas da Vida, do nosso André Luiz. Um beijo aí no coração de todos, fiquem com Deus, bom final de semana.